Meu nome é Sandra Mello, tenho 49 anos, eu sou casada, eu sou empresária e eu cheguei na Universal totalmente destruída. Eu tive uma infância um pouquinho conturbada, os meus pais brigavam muito, minha mãe até ia em algumas igrejas evangélicas, né? Mas era um total inferno. Com 18 anos eu conheci meu esposo, né? Ele também era de uma igreja, né? E eu pensei, ali, agora vai acabar os meus problemas, vai dar tudo certo, eu vou casar com um homem que é cristão. E foi o que aconteceu. Com 21 anos eu casei e trabalhava também, lutava. Só que as coisas não andavam. Tivemos 2 filhos e o meu casamento era uma total discórdia, eram brigas verbais. Meu marido era muito religioso. Eu era uma pessoa muito nervosa, apesar de aparentemente me considerarem uma pessoa calma, mas dentro de casa eu era uma pessoa totalmente pilhada, nervosa, porque as coisas não aconteciam. Pelo fato de eu ser muito imediatista, eu queria que as coisas dessem certo. Eu lembro, as crianças eram pequenas e no meio de um nervosismo, de uma situação, eu até dei um murro na geladeira. Até a psiquiatra falou para mim, olha, é como uma caixinha. Isso foi lutando, aumentando, e aí transbordou, e aí você meio que pirou. Foi isso que aconteceu comigo. Porque o transtorno de ansiedade começou a ocasionar problemas no meu estômago, problemas de saúde muito forte. E eu emagreci mais de 15 quilos, né? Então, e aí veio com isso de presente aí a síndrome do pânico, que aí foi terrível. A síndrome do pânico, eu não podia estar em lugares que tinham muitas pessoas. É como se visse vultos passando. Eram pessoas passando ao seu derredor e você não tem muita noção do que está acontecendo. É uma espécie de loucura, né? E aí eu tive que tomar medicamentos. Eram medicamentos caros. E como por conta do nosso restaurante, eu sempre trabalhei. Então, só não piorou muito por conta disso. Mas eu trabalhava dopada. Às vezes eu nem sabia, eu não lembrava do que acontecia. Porque eu estava efeito de medicamento. Então, era ruim, a sensação não era boa. E praticamente aí, nos últimos 10 anos, eu frequentava uma igreja evangélica, né? E lá não se falava no dízimo, nas primícias, né? E tinha alguns costumes que eu achava um pouco estranho. A gente tinha um pouco de conhecimento da palavra, mas, por exemplo, lá se podia beber bebida alcoólica. Ou seja, você não podia usar uma calça comprida, não podia cortar os cabelos, mas podia beber, né? Mas, enfim, o que eu procurava não acontecia. Eu cheguei a ler 2 vezes a Bíblia, procurando Deus, né? E na hora dos cultos, né? A gente tinha toda uma emoção. Te fazia chorar, te fazia ficar feliz. E depois nada mudava, né? A situação era a mesma. O que eu percebo hoje, né? Não existia fé inteligente. Isso é a verdade. O meu esposo, como todo religioso, ele frequentava assiduamente as reuniões. E isso impunha para nós também fazermos, tanto eu como os filhos. Ele participava, ele era um músico oficializado de uma orquestra. Aliás, ele sempre foi um músico muito dedicado. Mas ele começou a ver que não tinha resultado. Os filhos começaram a crescer, serem adolescentes, e parece que a visão dele abriu. E ele começou a assistir as programações da Universal. Começou a assistir, ele tinha insônia, né? E chamou a atenção dele. E teve um dia que ele falou assim para mim, eu vou na Universal. Eu quase tive né? Como assim, na Universal? Né? Eles vão pedir dinheiro. Eles vão pedir para você vender o que você tem para você dar lá na igreja. Era isso que eu pensava da igreja. Que o Bispo Macedo me perdoe, mas acho que por conta do fake news. Porque é o tal do preconceito. Você fala sem ter conhecimento, você julga sem saber, né? E aí teve aí a chamada da inauguração do Templo de Salomão. Até o pessoal da igreja que eu era falou assim, que é isso? É muita austeridade? Para que isso? Aí meu marido, não, eu vou lá. E nós vamos. O primeiro dia foi impactante. E realmente eu posso dizer que naquele dia caiu tudo por terra. Porque eu vi que ali tinha a palavra de Deus, ali tinha Deus, e tudo tinha um sentido.
né? Eu comecei a entender, reunião após reunião. E teve um detalhe, eu já cheguei com síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, quando eu comecei a visitar o Templo de Salomão. Porque foi quando, logo depois, um pouco, a minha filha casou e o meu filho foi estudar fora do país. Como eu já estava com problemas no casamento, eu me vi sem ninguém. Então, eu fui totalmente doente eu cheguei doente no Templo de Salomão. E muito interessante que no início dessas reuniões, eu pedi ajuda para uma levita. E quando eu fui conversar com ela, ela me escutou, eu falei do que estava acontecendo. E uma coisa muito interessante, que ela começou a falar do testemunho dela. Aquela levita que ela parecia um anjo, ela era uma ex-presidiária. Era uma mulher bonita, uma mulher de Deus, e ela falou palavras que eu nunca mais esqueci. E foi muito forte, porque eu fiquei pensando no testemunho dela. Ela contou o testemunho dela, eu falei, meu Deus, é um lugar que recupera as pessoas. Por que tem tanto preconceito contra esse lugar? E foi, a partir daí, o meu marido falou para mim, eu não sei você, mas aqui é o meu lugar. Eu falei, eu estou com você. E quando eu tinha lá em posição de mão, eu lembro que o bispo foi e ele falou a palavra que eu sempre, a frase que eu sempre falava, que haja cura e que haja a vida de Jesus na sua vida. Eu falei, é Deus que está aqui. E aí eu decidi, eu fui na outra consulta na psiquiatria e eu expliquei para ela que eu estava procurando Deus, eu tinha encontrado e eu não ia mais tomar medicamento. Falou, dona Sandra, não é assim, a senhora precisa, tem todo um processo, vai largando devagar. Eu falei, não, doutora, eu não vou mais tomar. Aí ela falou assim para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma receita aqui sem data para a senhora. A senhora vai ficar com essa receita. Essa receita eu tenho ela em casa como um troféu, é o meu testemunho. Eu não voltei mais lá, com todo respeito à medicina, né? E uma coisa interessante foi que eu tomei a decisão. Tomei a decisão pela fé. Eu estava aprendendo sobre a fé inteligente, falei, não vou mais tomar remédio. E comecei a praticar a palavra. Participando, praticando, houve libertação. E o mais interessante, que aonde eu estava, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Porque lá falava em línguas. E foi quando eu vi, peraí, no ensinamento o bispo falou, para você saber que você tem o Espírito Santo, você deve fazer a seguinte pergunta, você tem o fruto do Espírito Santo? Não tinha nada, não tinha nada. Então eu fui buscar. Eu percebi que várias atitudes, costumes, maneiras estavam totalmente erradas. Eu tinha que deixar tudo isso de lado. E a primeira decisão que eu tomei, que foi muito assim difícil, foi ter que batizar nas águas de novo. Porque eu vi que realmente eu não era de Deus, eu tinha que nascer de novo. Teria que ter um novo nascimento na minha vida. Então, tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo aquilo que vinha e não tinha resultado, eu tinha que aprender tudo de novo. E nas minhas orações eu falava assim, Senhor, sem o Teu Espírito Santo eu não vou conseguir continuar. Porque eu preciso do Teu fôlego. Eu preciso da vida de Jesus na minha vida. Eu tive que matar o meu orgulho. Porque o religioso, ele acha que ele está certo. Ah, pra quê? Você já vai... O religioso, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele faz lá o seu culto, achou que deu a oferta para Deus e tá tudo certo. Mas não tinha... Eu precisava matar meu orgulho, precisava começar de novo. E nesse dia, ele veio. Ele veio e assim, é uma coisa diferente, né? Porque veio a alegria. Naquele dia veio uma certeza, veio uma força e a paz. Então, as guerras estavam lá fora, mas eu estava forte. Eu falo que eu recebi uma fortaleza. Eu saí de lá totalmente diferente. E foi algo assim extraordinário. Não tem explicação. Eu recebi refrigério. Era como se fosse até o Espírito de Deus como vento assim soprando e entrando em mim.
Aí eu saí diferente, eu saí alegre. Como nós fomos ajudados, hoje nós ajudamos as pessoas. Até a funcionária outro dia falou, né? Você precisa tomar mais café, que você não está mais acelerada, tá mais cafeína aí. Falei, não, agora eu estou tranquila, equilibrada. E eu vejo as pessoas como almas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em tratá-las, ainda mais no nosso trabalho e tudo mais. Eu falo assim, se não fosse o conhecimento da fé inteligente, a prática, a ajuda que nós tivemos neste lugar, duas coisas, eu estaria louca, eu já estaria morta. Porque era dali para a destruição. O Espírito Santo é o fôlego de vida de Deus. Isso é que eu entendo. E sem ele, sem esse fôlego, sem Deus na nossa vida, nesse mundo que a gente está hoje, a gente não consegue. Porque as guerras, elas continuam, os problemas continuam, mas é uma transformação que vem. É uma coisa que você começa a ter a mente de Deus. Você começa a pensar como Deus. Você começa a agir como Deus. Através da sua palavra, através de estar, lógico, se alimentando sempre, participando das reuniões. O Espírito Santo é tudo para mim. Tudo, tudo.